Olá, gente, tudo bem? Muito bem-vindos a mais um bate-bola com registro. Hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre depósito prévio. Eu tenho a alegria, o prazer de estar aqui mais uma vez com um amigo que teve ao longo dos programas anteriores também trabalhando uma série de outros temas com a gente. Muito obrigado, Dr. Moacir, pela presença, disponibilidade da gente estar junto mais uma vez. Eu que agradeço, Dr. Gentil. Muito obrigado novamente pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui participando do programa. E hoje o tema, a gente tem uma série de questõezinhas para trabalhar, alguns problemas e também entender um pouquinho a atual normativa administrativa e o que ela representa em relação ao depósito prévio. Acho que primeiro ponto, qual a natureza do depósito prévio? Bom, o depósito prévio ele sofreu algumas alterações agora na recente atualização normativa aqui em São Paulo e voltou à tona a discussão entre os colegas da sua natureza, qual seria o momento adequado, a forma de exigência e me parece que um primeiro raciocínio fundamental é compreender o depósito prévio como um direito do registrador, né? Uma faculdade prevista em lei para que faça exigência quanto da apresentação do título a registro, né? Então, até as normas continuam com a previsão de que a única exigência que pode impedir a parte de prenotar o título é exatamente o depósito do valor dos emolumentos, né? Agora, é fundamental também compreender que o valor do depósito prévio, ele ainda não é o emolumento propriamente dito, né? Ele vai ser convertido em tal. Desse modo, tem que ficar muito claro, tanto por parte do registrador, do oficial e seus colaboradores, como também deve-se deixar claro ao usuário que aquele valor estimado ali no momento da prenotação, ele tem um caráter de provisoriedade. Um valor inicial. Exatamente, é um valor inicial. Que ajuda a deixar o balcão mais vazio, inclusive. Exato. Calcular, valor exato, todo mundo, chega ali uma série de documentações. Exatamente, né? É o que a gente chama de qualificação de balcão. Não é possível que um título seja qualificado à exaustão, como deve ocorrer mesmo no momento da qualificação registrária, naquele momento de apresentação ali, né? Então, a gente sabe que há uma complexidade cada vez maior dos negócios jurídicos na atualidade e, além disso, a própria legislação estadual dos emolumentos, ela traz uma série de complexidades inerentes à prática do ato. Então, a gente tem uma série de notas explicativas que aplicam percentuais de redução, enfim, há uma série de elementos a serem considerados para fins do valor a ser apresentado como definitivo para o usuário. Então, me parece, doutor Gentil, que nesse primeiro contato, o que tem que deixar claro é que é um direito do registrador, do oficial, e, ao mesmo tempo, essa transparência em passar para o usuário que aquele depósito, aquele valor que está sendo feito no momento da prenotação, ele tem um caráter de provisoriedade. Isso me parece fundamental, nesse primeiro momento. E a que se presta o depósito prévio? Qual é efetivamente a natureza dele? Me parece que o depósito prévio, ele pode ser entendido de uma maneira mais simplificada, como um emolumento sob uma condição suspensiva, usando um termo do direito obrigacional, de maneira que, no momento da qualificação, se essa for positiva, a prática do ato vai gerar automática conversão em um emolumento. Início de uma contraprestação. Isso, exatamente. E sendo uma faculdade, depósito prévio é uma faculdade nessa cobrança, ele pode abrir mão de exigir esse depósito prévio? O registrador pode agir dessa forma? Eu achei interessante uma previsão normativa inserida no corpo das normas aqui em São Paulo, que ela vai bem ao encontro desse tema, né? Nós sabemos que há uma previsão aqui na lei estadual, a 11.331, que admite a chamada cobrança do valor da prenotação para todos os títulos que foram apresentados a registro. E esse valor da prenotação, ele funciona de uma forma bem dinâmica, de modo que, se a qualificação for negativa e com a competente expedição da nota de devolução, há a cobrança desse valor apenas a título aí de remuneração do trabalho do oficial, né? Caso eventualmente esse título, com as suas exigências já cumpridas, retorne ao cartório para assim ser registrado,
há esse abatimento do valor total aí do registro, né? Então, essa sistemática, ela ficou ainda mais evidente, além da previsão da lei de emolumentos, com a nova atualização das normas, ficou-se ainda mais evidente essa sistemática da cobrança apenas do valor da prenotação, de modo que, para a gente arrematar a pergunta, como direito do oficial de registro, ele pode sim abrir mão de cobrar o valor cheio, entre aspas, e cobrar apenas o valor da prenotação. Seria uma possibilidade, sim, a partir das normas. Tá certo. Gente, a gente vai parar um pouquinho, a gente vai fazer uma pausazinha para o intervalo, a gente volta no próximo bloco para continuar falando de depósito prévio, tá bom? Até já já, gente. Mostrar o que os municípios, os estados brasileiros estão fazendo para que todos consigam fazer a REURB do jeito certo. Eu quero convidá-los a participar do maior e mais completo curso de capacitação em regularização fundiária do Brasil. Conhecer as nossas regiões, os nossos problemas fundiários e buscar as soluções jurídicas, ambientais, urbanísticas e sociais para cada núcleo urbano. Venha com a gente, venha com a Arisp fazer a REURB do jeito certo. Olá, a gente está voltando para o nosso segundo bloco, falando de depósito prévio. A gente estava dentro dessa sistemática inicial de possibilidade, direito, faculdade. E a próxima pergunta é: quais os deveres do registrador quando é realizado efetivamente o depósito prévio? Bom, acho que tem um pouco a ver com o que nós já falamos no primeiro bloco, né? Em especial considerando que ele não é propriamente, ainda ele tem essa natureza provisória, então ele não é emolumento, ele vai ser convertido em tal a partir do momento da prática efetiva dos atos. Se não é emolumento, evidente que o oficial não pode dispor desses valores, então há um dever de guarda, né, de manutenção desses valores, e isso aqui em São Paulo a Corregedoria tem uma atuação muito efetiva no controle desse tipo dessa sistemática de recebimento de depósito prévio. Temos o livro específico para escrituração desses aportes e isso tudo deve entrar aí no que a gente chama de contabilidade aí do ofício de registro de imóveis, né? E de uma maneira bem tranquila, a gente pode entender então que esse valor ele tem esse caráter de provisoriedade, e o oficial não pode, de maneira alguma, dispor a respeito dele. Além disso, né, além desse caráter de ser um valor provisório, as normas foram alteradas e trouxeram aí uma previsão interessante a respeito da ocorrência naquelas hipóteses em que ou o ato não é praticado Sim. por uma qualificação negativa, ou o valor inicialmente cobrado foi a maior, vamos dizer assim, do valor que efetivamente foi escriturado para fins de emolumentos. Bom, nessa hipótese, fixa a normativa atual, e atenção aqui aos colegas que ainda não tiveram contato com a norma, o prazo máximo de 30 dias, né, para a devolução desse depósito, desse valor que sobejou aí no caso, ou que não foi convertido em emolumento. Então, o oficial tem que observar esse prazo, tem que diligenciar ao usuário, seja através dos dados apresentados aí no momento da prenotação, e-mail, WhatsApp, enfim, o que for. A tecnologia nos ajuda muito nesse sentido, né? E mais, a norma vai além até, né, doutor Gentil? Eu achei interessante a previsão, ainda está num período de transição desse novo texto. Então, há algumas posições em determinados sentidos, mas na minha visão, foi uma mudança positiva, né? Essa obrigação imposta ao oficial de diligenciar a um dinheiro que, na verdade, não é dele. Né? Quanto à destinação de um valor que não é dele. Exatamente. É que a questão, assim, a devolução no prazo de 30 dias é um tema
super sensível, eu sei disso, já recebi aí diversas perguntas a respeito. Bom, mas eu não tenho os dados, não, mas quem fez o depósito não é efetivamente o beneficiário do título, os dados estão errados, eu não tenho o contato da pessoa, como é que eu faço para resolver todos esses problemas? É lógico que aí a gente vai passar por um momento de... A utilização de boleto é algo interessante, mas acautelar algumas situações para que a gente tenha efetivamente a possibilidade de devolver o valor, eu acho que é o mais importante, né? Tentar entender isso. Lembrando que essa ideia de consignação não exige necessariamente uma ação judicial de consignação. A compreensão da consignação, na utilização do artigo 539 do Código de Processo Civil, autoriza que essa consignação seja diretamente numa instituição financeira. Então, eu acho que isso ajuda bastante. O texto expresso do Código, no parágrafo 1º do 539, tem a seguinte redação. Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário oficial, onde houver, situado no lugar de pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado o prazo de 10 dias para a manifestação de recusa, ok? Decorrido o prazo de 10 dias, né, contado do retorno do aviso de recebimento, sem manifestação de recusa, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada. Então, ele tem um prazo aí de 10 dias para se manifestar. Talvez esse seja um mecanismo mais fácil para que o registrador cumpra com a obrigação, sem também uma complexidade de diligências muito grande, porque talvez isso realmente dê muito trabalho. E eu já ouvi muitos colegas falando, mas nós vamos ter que procurar o judiciário, e se a gente for na essência do espírito de judicialização, perde totalmente sentido, né? Não faz sentido nenhum nós, prestadores de um serviço auxiliar ao judiciário, ter que procurar o judiciário, fazer uma consignação, enfim, pela via judicial, não tem sentido algum. Não então, eu acho que a via extrajudicial, nesse caso, ela é também a mais correta. Eu acho que ficaria até mais confortável, o registrador ficaria mais blindado, inclusive, quanto ao cumprimento de obrigações. Uma sugestão só que eu gostaria de deixar. Os bancos já fazem isso, a consignação extrajudicial já é feita, já funciona, isso já tinha previsão no Código de 73, só foi replicado no Código de 2015. O detalhe é, uma vez decorrido o prazo, as instituições entregam uma carta que tem essa finalidade de efeito liberatório da obrigação. O que eu acho que é importante é solicitar, e aí falo por excesso de cautela, é solicitar também, ao lado da carta, o comprovante do aviso de recebimento, só para a gente ter certeza que de fato houve a entrega daquela correspondência. Vamos fechar agora aqui o segundo bloco, vamos matar mais um. Gente, a gente fecha por aqui, a gente volta no bloco final do nosso programa de hoje. Daqui a pouco a gente volta. Até mais. Gente, vamos voltar para o nosso último bloco, vamos arrematar o programa de hoje, ainda dentro de depósito prévio e de tudo aquilo que cerca o depósito prévio. E um tema também eu acho que é interessante para a gente tratar aqui, são as despesas, não digo nem adicionais, mas que estão ao lado desse depósito prévio, ou a forma e formatação de apresentação delas. Eu posso pagar por boleto, falei disso, né? Posso pagar por boleto, posso pagar por cartão. Quem é que assume a responsabilidade da taxa administrativa e assim por diante? Acho que esse também é um tema bem interessante, né? Com certeza, com certeza. Hoje a sociedade e os usuários em geral exigem, né, essa facilidade do trâmite de pagamento dos serviços extrajudiciais. Ninguém anda mais com dinheiro assim exatamente. No bolso. Então, toda a facilidade que nós, titulares da delegação, conseguimos fornecer, franquear o acesso aos usuários, isso é fundamental. E mais,
para a segurança das próprias serventias, os colaboradores, né? Para que não se movimente dinheiro em espécie na serventia. Agora, ainda mais com a regulamentação do provimento 88, todo aquele trâmite que envolve pagamento das operações imobiliárias. Então, a gente precisa ter cautela com relação a isso. O que deve ficar claro a partir da previsão normativa é que essas despesas administrativas, bancárias, tarifas, enfim, não podem ser repassadas ao usuário. Isso a norma é clara. É evidente que eu acho que a gente pode caminhar ainda em termos de normatização a respeito da utilização de cartão de crédito, de débito. Acho que há um campo para ser normatizado aqui em São Paulo ainda a respeito disso, mas o que a gente tem que deixar claro é que as normativas ainda, por hora, proíbem que esse repasse de despesas administrativas seja levado ao usuário. Certo. Até porque hoje em dia a gente tem que entender que a circulação do dinheiro em papel cada vez fica mais escasso, né? Desde um cafezinho a uma grande compra, as pessoas optam, buscam, por vezes até olham feio quando você quer pagar em dinheiro, né? Porque você tem uma facilitação nessa transferência de valores e, por outro lado, uma segurança muito grande na utilização de meios de transferência eletrônico e aí incluído tanto o cartão de débito quanto o cartão de crédito. A gente sabe que tem as taxas, né, a serem suportadas, mas esse eu acho que é um tema que ainda vai merecer mais atenção e, sem dúvida nenhuma, um regramento um pouquinho mais amplo, né? Perfeito, exatamente. A gente está caminhando em um bom sentido aí, com certeza, e a tendência é que cada vez mais seja facilitado o acesso dos títulos, as formas de pagamento, é isso que a gente espera. Maravilha. Gente, a gente fecha o programa de hoje por aqui. Quero agradecer demais a participação. Tomás, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, é sempre um prazer poder participar do programa. Não, alegria é nossa, alegria é nossa. Gente, muito obrigado, até a próxima. Forte abraço a vocês. Até mais. Tchau, tchau.